Tirando e tirando as vozes plácidas, o verão cuidado de turbante, som da liberdade mais e sem igualdade. Amém. Jesus, glória a Deus. Olá, meus amigos, minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 29 de dezembro de 2024, domingo. Estamos aqui meditando na palavra de Deus. O nosso livro é o livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 29, 30 e 31. Diz assim a santa palavra de Deus: Por que vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundido por causa do jardim que escolhestes? Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Eita glória! Jesus é lindo, viu? Essa é a palavra de Deus para quem crê em Deus, tá certo? Se você não crê, você está fora dela, tá bom? Mas é importante crer. Vamos aqui aprender com a Escritura, tá certo? O versículo 29 faz essa afirmação graciosa. Diz assim: Porque vos envergonharei dos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, tá certo? Carvalhos e jardins eram exatamente os lugares altos onde Judá havia construído os seus altares a deuses pagãos. E nesses locais, assim, as celebrações eram uma mistura de idolatria aos deuses pagãos com a imoralidade sexual. Era uma verdadeira depravação religiosa. Amém? Uma verdadeira farra de imoralidade, de religiosidade imoral. Amém? Por isso que Deus compara a idolatria como a prostituição, tá certo? Então, carvalhos e jardins, tá certo? Isso era um lugar muito, muito interessante. Vamos aqui seguir em frente. O versículo 30 vai dizer assim: Porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham. Então, eu vou lhe dar aqui uma informação com relação ao carvalho no contexto do Velho Testamento. Ele era um simbolismo na ligação entre a terra e o céu. Ele tinha esse simbolismo de uma estabilidade espiritual para Israel, de uma soberania divina de Israel, esse encontro entre o sagrado. Então, o carvalho, por isso é que a Arca da Aliança foi construída com madeira de carvalho, porque ele tem esse simbolismo dessa ligação com Deus, tá certo? E aí, eles fizeram dos lugares altos adoração a deuses pagãos. E Jesus está aqui dizendo isso, porque Jesus é Deus, tá certo? Está dizendo isso aqui para eles. Vocês são os carvalhos, que era o lugar de espiritualidade, vocês estão bagunçando o negócio. Ele vai dizer: Porque sereis como carvalho, cujas folhas murcham. Ora, se o carvalho tinha esse simbolismo de uma ligação espiritual, da divindade, da relação soberana com Deus, eles agora estavam profanando isso. Então o profeta apenas está denunciando que, por causa do pecado, aquilo que agora era sagrado não tem mais valor, perdeu o sentido, vai perecer, perdeu seu valor diante de Deus. Quando ele diz como folhas murcham, ou seja, até o carvalho, que é o símbolo, e o carvalho é uma planta frondosa, bonita, tá certo? Até o carvalho que as folhas murcham, vocês também estão murchando desse mesmo jeito. A espiritualidade de vocês, para mim, não vale nada, é Deus que está dizendo, tá certo? Porque era idolatria misturado com
imoralidade sexual, tá certo? E o versículo 30 vai dizer assim: e como a floresta que não tem água, ou seja, a floresta que não tem água, o que acontece com ela? Seca, morre, né? Está morta. Então, aqui o que o profeta está dizendo é que Judá está vazio de Deus, está espiritualmente morto, não tem espiritualidade que agrade a Deus. A espiritualidade dele está agradando a ele mesmo. Perdeu a espiritualidade da relação divina com Deus, que é algo vital para o crente, para Israel. O Israel é o crente do Velho Testamento. O cristão convertido é o crente do Novo Testamento. Se você perder, meu irmão, se você não estiver fazendo da sua fé, levando para a idolatria, você continua vazio de Deus, você pode estar cheio de muita coisa, do seu prazer, da sua satisfação, porque você está satisfazendo a sua alma, né? Aqui no caso, a imoralidade sexual é prazer na carne mesmo, tá certo? Não é de outro jeito, não, é sexo mesmo, é isso que eles faziam. Assim, nessa comparação com o Espírito de Deus, o, o, o genuíno crente, quando ele se converte, Jesus prometeu que o Espírito Santo fluiria de dentro desse crente, como água viva, tá certo? Sairia do ventre desse crente como água viva. Então, nós precisamos saber disso como cristão. Eu estou lhe ensinando isso. Israel, representado aqui por Judá, tinham perdido totalmente a sua espiritualidade, estavam vazio de Deus. É isso que o profeta está denunciando. Amém? Então, aquilo que era um simbolismo que é a espiritualidade já não existe mais porque eles estão mergulhados na idolatria, adorando a deuses de outras nações. Deus que não era Deus, é um Deus criado pelos homens, tá certo? Tem um Cristo aí que é criado pelos homens. Ele tem os olhos azuis, os cabelos longos, tá certo? É muito parecido, né? Deixa eu ler aqui João 7, 38 e 39, com relação a esse texto que Jesus disse que o Espírito de Deus vai fluir de quem nele crê. Diz assim, João 7, 38, quem crê em mim, isso é Jesus falando, certo? Não sou eu, não. É a palavra de Deus. Em mim é Jesus, tá certo? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva manarão do seu ventre. O 39. E isso disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Isso aqui é muito interessante. Você sabe quando é que Jesus foi glorificado? É na cruz. Quer ser glorificado? Tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não tem glória nenhuma, tá certo? E depois ainda tem que carregar a cruz. A cruz é o seu eu, tá certo? Mas aí é outra pregação, Jesus. Vamos lá. Então Israel está aqui, vazio de Deus. Perdeu a relação com Deus, perdeu a intimidade com Deus. E esse simbolismo do carvalho, Jesus traz aqui para o Espírito de Deus. Nós nos relacionamos com Deus através do seu Espírito. Acho que aqui Jesus ainda não tinha morrido, não tinha sido glorificado. É na morte que ele é glorificado. Ele diz, Pai, glorifica-te a ti mesmo. Em mim, ele diz, né? Na hora da morte. Então, amado, isso é gracioso. Aprenda isso, tá certo? Olha, o versículo 31 vai dizer assim, o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Entenda, a idolatria e o pecado da imoralidade é como coisas sem nenhum valor para Deus, tá certo? Você está adorando um Deus falso? Não tem valor para Deus. Pastor, mas eu fui abençoado. Olha, a misericórdia de Deus é tão grande que ele te abençoa. Sabia? É, eu sei disso. Eu sei disso. Tá certo? Então, o forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ou seja, a idolatria não tem valor nenhum para Deus, tá certo? É coisa realmente sem nenhum valor. Não traz edificação espiritual, mas somente prazer na alma pecaminosa. Porque você pratica uma espiritualidade que não lhe liberta de determinadas coisas. Você sai da, você sai da adoração, vai tomar uma cerveja. Você sai da adoração, vai dançar lambada do mesmo jeito como se
Se fosse uma adoração a Deus. Olha, dançar não faz mal, certo? A questão é a perniciosidade, tá bom? Então, mas olha, o forte se tornará em estopa. Ou seja, ele está dizendo, olha, vocês que são fortes por causa de Deus, vocês vão se tornar fracos como a estopa, tá certo? Deixa eu fazer aqui uma observação que é interessante. A estopa, ela é a parte grossa do linho que quando o estedeiro, né, os que trabalham fazendo lá a seda para que a peça fique mais macia, eles tiram aquela parte grossa e é jogada fora como detrito, como lixo, e vai ser queimado, porque senão fica lá um monte de lixo, né? É isso que o profeta, gente, ele usa a linguagem contextualizada para abrir os olhos de quem precisa crer. E eu estou te abençoando nessa manhã. Precisa abrir os olhos do teu entendimento para crer em Cristo, tá certo? E aí o forte é fraco. A pessoa pensa que é forte, né? Fica aí com um negócio de adoração a Deus que não é Deus e sendo enganado. A força pode estar vindo de outro canto, tá certo? E a tua obra vai ser como faísca, ou seja, o que é uma faísca? Você sabe o que é uma faísca, né? Quem faz fogueira aí de São João, aquela faísca que você bate na madeira que ela sobe, imediatamente ela se apaga. Acabou-se, tá bom? Então, quando ele está fazendo essa comparação de que o forte será como a estopa, é uma coisa que não vai ter valor. Ele está usando a linguagem contextualizada, porque a palavra de Deus usa a linguagem contextualizada, tá certo? Trazendo para os dias de hoje, tem coisa que você faz que para Deus é como uma estopa velha. Eu vou usar aqui o sentido da estopa que a gente, quem trabalha com mecânica, né? Mela as mãos de óleo, limpa com estopa, o que você faz depois? Você joga ela no lixo. Perdeu o valor, acabou, não tem valor nenhum mais. Tá suja já de óleo. Essas comparações. Aí tem coisa que você faz hoje, meu amado, para Deus, que você pensa que está valendo alguma coisa, não está valendo, não, tá certo? Presta atenção. Capítulo 7 de Mateus diz que tem coisa que você vai fazer que naquele dia Jesus vai dizer assim: olha, não te conheço, não sei nem quem é você. Mas, amado, olha, o texto no versículo 31 vai terminar dizendo assim: esse é o último versículo do capítulo 1, tá certo? Ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Ambos arderão juntamente, não haverá quem apague. Isso é muito interessante, né? Porque isso significa que, assim, as obras espirituais praticadas de maneira errada, misturada com a idolatria, isso é pecado a Deus, não tem valor para Deus. Tem o fim determinado. Já está definido, tá certo? Não tem valor nenhum para o Senhor. Mas, olha, preciso pensar nisso, preciso entender isso, tá certo? Deus, assim como ele deu chance a Judá, que ele mandou Judá para o cativeiro, tá certo? Nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. E ele depois traz Judá de volta naquele contexto. Assim como Deus deu chance a Judá, ele está te dando oportunidade nesses dias de você crer nele, especificamente nele. Crer em Deus através da pessoa de Cristo, porque Cristo é a revelação de Deus, tá certo? Portanto, estou aqui com essa breve reflexão para te abençoar hoje em nome de Jesus. Amém? Não haverá quem os apague. Eu acho isso muito interessante porque quando o profeta diz não haverá quem os apague, olha, você está abandonado aí na sua idolatria, no seu pecado. Deus não vai lhe socorrer se você não largar esse negócio, não. Você vai ficar aí por conta dela e vai estar abandonado por Deus. Isso é sério. Eu já falei aqui das mortes, tá certo? Que tem 5 tipos de morte na Bíblia, tá certo? Aqui é a morte espiritual. Você está separado de Deus quem não crê em Cristo. Essa é uma verdade muito graciosa, tá certo? Eu vou dizer isso aqui para você ainda, tá certo? É salutar termos nossa fé firme em Cristo, tá bom? A revelação de Deus, que Ele é a revelação de Deus, Cristo é a revelação de Deus para a salvação de quem crê. E eu vou concluir lendo um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10, ou versículo 21. Diz assim, Atos 20, versículo 21. Testemunharei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
Judeus é o povo judeu que precisa se converter hoje ainda, tá bom? Eu vou pegar gregos e colocar gregos como sendo toda a humanidade, os gentios, aqueles que não são nascidos diretamente da descendência judaica, são gentios. Precisamos crer. Amém? Eu declarei minha fé a Cristo no dia 4 de setembro de 1994. Foi a coisa mais linda da minha vida. Hoje eu vivi já a metade para lá, a metade para cá. Eu te digo que na última metade foi muito melhor do que a anterior. Fiz muita coisa boa na primeira metade, mas fiz muita bobagem. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão mediante o meu arrependimento. É disso que Deus precisa de você, tá certo? Não se engane com a idolatria que está no mundo, com a imoralidade sexual que está no mundo. Tem pessoas aí pregando Jesus, falando de Jesus, dizendo que Jesus é amor, e ele é amor mesmo, e não muda de vida, continua nas mesmas práticas. Eu sinto muito te dizer, mano, isso não tem valor para Deus. Você está satisfazendo só a sua alma, tá certo? Está falando em Deus, está se alegrando de certa forma, e também está satisfazendo a sua alma pecaminosa. Você precisa se arrepender em nome de Jesus. O Brasil é lindo. Amém. Deus te abençoe.